se eu te dissesse que o mundo ao seu redor não é fixo, nem sólido, nem definitivo? Que tudo o que você chama de realidade só existe porque você está olhando para isso agora? Parece poesia mística, mas é ciência. O que você vê, sente e vive não está acontecendo com você. Está acontecendo por sua causa. Imagine por um instante que cada possibilidade, cada versão da sua vida, já existe em potencial, flutuando como uma onda invisível. Amor, prosperidade, saúde, liberdade. Tudo está ali. Mas essas possibilidades não tomam forma até que algo muito específico aconteça. Sua observação consciente. Não estamos falando de ver com os olhos. Estamos falando de observar com o coração, com presença, com intenção. Porque onde você coloca a sua atenção, você planta energia. E essa energia começa a ganhar forma. Você não é uma peça solta dentro do universo. Você é o ponto de ativação, o colapsador do invisível, o responsável por transformar o campo quântico em matéria viva. Se essa mensagem já começou a mexer com a sua percepção, curta o vídeo, comente. Eu escolho observar com intenção e inscreva-se no canal. Sua jornada começa agora. Por muito tempo, acreditamos que o universo era uma engrenagem precisa e previsível. Que tudo seguia regras fixas, como peças de um relógio. Mas então, a física quântica surgiu. E com ela, a certeza começou a tremer. O experimento da dupla fenda revelou algo tão desconcertante que até hoje desafia nossa compreensão. Partículas subatômicas, os blocos fundamentais da matéria, se comportam como ondas de possibilidade, até que alguém as observa. Imagine uma partícula sendo lançada em direção a uma barreira com duas fendas. Quando ninguém está observando, ela age como uma onda. Atravessa ambas as fendas ao mesmo tempo, como se estivesse em todos os lugares. Mas quando alguém passa a observar, a mesma partícula escolhe uma só fenda e colapsa em forma. Ela deixa de ser onda e se torna matéria. Ou seja, o simples ato de observar muda o resultado. A consciência do observador interfere no comportamento da realidade. Isso não é metáfora. Isso é física. É ciência repetida em laboratório. E o que ela nos diz é algo que muitos mestres espirituais já ensinavam muito antes dos experimentos. Você influencia o universo simplesmente por estar consciente dele. Amit Goswami, físico quântico e pesquisador da consciência, vai além. A consciência não apenas observa a realidade, ela a cria. E não estamos falando de um misticismo simbólico. Ele se refere ao colapso da função de onda, o momento exato em que o infinito se transforma no agora. O invisível vira visível. O campo de possibilidades se transforma em realidade. E o agente que ativa essa transformação é você. A sua presença. A sua percepção. A sua escolha de onde colocar o foco. Talvez o mundo não esteja esperando que você entenda como tudo funciona. Talvez ele esteja esperando apenas que você comece a olhar com consciência. Se o universo está repleto de possibilidades, e se essas possibilidades só se tornam reais quando observadas, então você não é uma vítima da realidade. Você é o ativador dela. A maior ilusão que nos contaram é que somos espectadores da vida, condenados a reagir ao que nos acontece. Mas a física quântica revela algo muito diferente. Você não está aqui para assistir a história se desenrolar. Você está aqui para escolher o roteiro. Você é quem determina qual linha do tempo se torna sólida. Qual emoção ganha força? Qual pensamento se materializa? A sua atenção é o comando. Sua presença é o botão que colapsa a onda e transforma o potencial em experiência. Neville Goddard dizia: você não precisa mudar o mundo. Você só precisa mudar o estado de consciência do qual o observa. E esse é o ponto central. O mundo ao seu redor é um espelho. Ele não responde ao que você deseja. Ele reflete o que você sustenta como real dentro de si. Não importa quantas vezes você tenha ouvido que não tem controle. A verdade é que você nunca deixou de criar. Só que talvez tenha feito isso sem consciência. Observando com medo, com dúvida, com ressentimento. Mas a qualquer momento você pode parar, respirar e mudar o foco. Você pode sair do piloto automático e assumir o papel de colapsador consciente, não reagindo ao mundo, mas dando forma a ele. Porque tudo está esperando por você, e tudo começa com um simples gesto: escolher o que observar a partir de agora. Talvez você já tenha sentido isso. Os dias passam,
mas parece que você está vivendo a mesma história de novo e de novo. Os mesmos pensamentos, os mesmos problemas, as mesmas emoções. Como se estivesse preso em um ciclo que insiste em se repetir, mesmo quando você deseja algo diferente. Mas a verdade é que esse ciclo não se repete por acaso. Ele se repete porque você continua observando a mesma coisa da mesma forma. A cada manhã, ao acordar e pensar nos problemas, nas limitações ou nas dores do passado, você envia um sinal energético para o campo quântico. Esse sinal diz: é isso que eu reconheço como realidade. E o campo, como um espelho sensível, simplesmente responde: como você quiser. Esse é o poder e o perigo da observação inconsciente. Você observa o que não gosta, reage emocionalmente, reforça a frequência e, sem perceber, fortalece exatamente aquilo que queria mudar. É como se sua atenção ficasse viciada em confirmar o que está errado. O medo atrai mais medo. A escassez confirma mais escassez. O sentimento de rejeição convida mais experiências que ecoam abandono. E isso não acontece porque você quer. Acontece porque ninguém nos ensinou a observar com consciência. A maioria de nós vive no piloto automático, reagindo ao mundo como se ele já estivesse pronto e imutável. Como se não fôssemos participantes ativos, mas apenas sobreviventes do que já está decidido. Mas agora, algo dentro de você começa a despertar. Você está percebendo que continuar observando o que é só trará mais do que já foi. E se esse ciclo pode ser alimentado pela atenção, ele também pode ser interrompido por ela. Tudo muda quando você decide quebrar esse padrão. Quando você escolhe parar de observar a partir da dor e começa a observar a partir do futuro que deseja viver. E se você pudesse, a partir de agora, parar de reforçar o que está errado e começar a criar o que realmente deseja viver. Essa é a virada. O momento em que você deixa de ser refém da observação automática e passa a escolher com intenção aquilo que deseja transformar em realidade. Porque sim, você pode continuar observando a escassez, a dor, o passado, ou pode escolher iluminar uma nova direção, mesmo que ela ainda não tenha evidência concreta. Isso não é se enganar. Isso é usar o seu poder criativo mais profundo, o foco da consciência. Neville Goddard dizia: não importa o que os olhos veem, importa o que o coração sustenta como verdadeiro. E esse é o ponto. Não se trata de ignorar a realidade, mas de decidir qual versão dela você vai alimentar com a sua atenção. A física quântica nos mostra que existem infinitos potenciais disponíveis no campo. Cada pensamento, cada emoção, cada visão do futuro que você já imaginou, está lá. Mas só se torna real quando você sustenta esse foco com coerência emocional. Isso é observar com intenção. É sair da repetição emocional e entrar na criação vibracional. É parar de reagir ao velho e começar a responder ao novo. Sua atenção é como um feixe de luz no escuro. Onde você aponta, algo desperta, algo se organiza, algo ganha forma. E quando você faz isso com sentimento, com gratidão, com fé, com clareza, você envia um sinal inequívoco ao campo quântico. É isso que eu escolho ver. E o campo responde. Porque o universo não entrega o que você deseja no pensamento. Ele entrega aquilo que você observa com emoção e persistência. E você está prestes a aprender como fazer isso de forma prática. Agora que você compreendeu que o que você observa com intenção molda o mundo à sua volta. A pergunta é: como praticar isso? Como aprender a sustentar uma nova frequência de forma consciente, coerente e constante? A seguir, você vai descobrir 3 técnicas simples, mas profundamente transformadoras, para reeducar a sua atenção e observar a realidade de um novo lugar, o lugar do Criador consciente. Técnica número 1. Diário de observação intencional. Todos os dias, dedique alguns minutos pela manhã ou à noite para escrever. Onde estive colocando minha atenção hoje? Você vai se surpreender com o quanto a sua mente está condicionada a observar o que não quer. Problemas, falhas, medos, escassez. A escrita vai trazer clareza, e clareza é o primeiro passo para a mudança. Depois, escreva: o que eu escolho observar amanhã? Isso planta a nova semente e reposiciona sua consciência antes mesmo dos fatos. Técnica número 2. Visualização com emoção. Feche os olhos, respire profundamente e veja-se dentro da realidade que deseja criar.
Não como um filme distante, mas como uma cena íntima, presente. Sinta o cheiro, a textura, o som, o calor. Mais importante do que ver é sentir como se já fosse real. A emoção é o ingrediente invisível que comunica com o campo quântico. É o que transforma um pensamento em vibração ativa. Técnica número 3. Ancoragem vibracional diária. Escolha um pequeno ritual para lembrar a si mesmo, todos os dias, do estado que deseja sustentar. Pode ser uma frase no espelho, um toque no coração, uma música específica ou até um objeto simbólico. O importante é que esse gesto sirva como âncora vibracional, um lembrete para voltar ao centro, ao foco, à frequência que você escolheu viver. Lembre-se, o campo não responde ao que você finge. Ele responde ao que você é. E ser não é só pensar. É vibrar com constância, com presença, com verdade. Essas práticas não são mágica. São disciplina energética. São um treinamento da sua consciência para parar de repetir o passado e começar a observar um futuro que já está esperando por você. E quanto mais você pratica, mais real esse futuro se torna. A partir do momento em que você escolhe observar com intenção, algo profundo começa a mudar. Sua identidade. Você deixa de ser aquela versão condicionada, que reage, que sobrevive, que repete. E começa a se tornar quem você realmente é. Um criador consciente da própria realidade. Mas essa transição nem sempre é confortável. O eu antigo vai tentar puxar você de volta para o conhecido. Ele vai dizer: mas isso não é real ainda. Olha ao seu redor. E esse é o teste. Porque o novo não nasce do que você vê, nasce do que você sustenta. Você não precisa esperar que o mundo mude para sentir uma nova versão de si. Você precisa sentir essa nova versão para que o mundo mude. Neville Goddard dizia: você se torna aquilo que contempla. E contemplar não é só pensar. É mergulhar na vibração daquilo, mesmo sem provas externas. Imagine-se como o roteirista do seu filme. Você já sabe como o final deve ser. Agora, cabe a você manter o foco nesse roteiro, mesmo quando as cenas do meio ainda não fazem sentido. É assim que o eu criador nasce. Não quando tudo está pronto, mas quando você decide ser a frequência daquilo que deseja viver. E quanto mais você sustenta essa identidade, mais ela se torna o reflexo que o mundo precisa devolver. Existe um lugar dentro de você que não precisa provar, nem correr, nem forçar. Um lugar onde a criação acontece sem ruído, sem desespero, apenas com presença. Esse é o estado do observador silencioso. Quando você entra nesse estado, não há mais luta para manifestar. Você não está tentando mudar o mundo, está apenas testemunhando com fé aquilo que já sabe, internamente, que é verdadeiro. Você se torna um campo magnético. A realidade começa a se reorganizar não porque você pediu, mas porque você se alinhou. Joe Dispenza explica que, nesse ponto, o cérebro, o coração e o corpo entram em coerência. E essa coerência gera um campo de informação claro, limpo, estável, irresistível para o universo. Você não precisa gritar para ser ouvido, basta sustentar o seu estado. O observador silencioso não reage à aparência das coisas. Ele confia na semente invisível que já plantou. Ele vê o que ninguém ainda vê, e por isso é quem primeiro colapsa a nova realidade. Esse é o nível mais alto de criação. Não o esforço, mas o ser. Não se trata de perfeição, mas de consistência vibracional. De voltar, dia após dia, ao centro, ao foco, ao saber silencioso de que a vida está respondendo, mesmo quando ainda parece igual. E quando você permanece nesse estado, a realidade não tem escolha. Ela responde. Tudo o que você ouviu até aqui aponta para uma verdade essencial. A realidade que você vive não está sendo imposta. Ela está sendo escolhida. A cada pensamento sustentado com emoção, a cada foco repetido com intensidade, você está colapsando possibilidades em forma. Mesmo sem perceber, você já está criando o tempo todo. A única diferença é que agora, você sabe. Você sabe que pode interromper o ciclo, que pode escolher uma nova frequência, que pode parar de esperar o mundo mudar e começar a observá-lo com os olhos daquilo que deseja viver. O universo não está testando você. Ele está respondendo com precisão à sua vibração. Ele não julga seus pedidos, mas espelha o seu estado de ser.
E isso significa que você não precisa de mais esforço, mais luta, mais controle. Você precisa de mais presença, mais consistência no foco, mais intenção ao observar, mais verdade naquilo que você sustenta como real. Então agora, com tudo isso em mente, eu te convido a declarar sua escolha. Escreva nos comentários abaixo. Eu escolho observar com intenção. Deixe que essa frase seja seu primeiro ato consciente de criação a partir do novo estado. E se essa mensagem tocou você, curta este vídeo, para que ele alcance outras pessoas que também estão prontas para despertar. Inscreva-se no canal, porque aqui, cada palavra é um lembrete de quem você é. Um criador, não um espectador. Você não está aqui para assistir à realidade. Você está aqui para moldá-la.